Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Viver pela Fé desta quarta-feira. E hoje nós estamos com a ausência, do nosso reverendo Cleuber aqui, que está numa reunião da Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E a gente, inclusive, já vou pedir para você que esteja orando também por essa Assembleia, que é onde tomam as decisões gerais da Igreja Presbiteriana da Igreja Nacional. Então, como é um concílio grande que se tomam decisões importantes, é muito importante que todos nós que fazemos parte da Igreja Presbiteriana Independente, que é membro de uma Igreja Presbiteriana Independente, esteja orando para que esses líderes lá encontrem a melhor solução, que Deus esteja dirigindo a reunião e que saiam de lá com os melhores caminhos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Para você entender, nós temos a igreja local, que tem o conselho. Esse conselho se reúne, os representantes se reúnem no presbitério, que reúne vários conselhos de igrejas locais. Os representantes dos presbitérios se reúnem nos sínodos, e o dos sínodos na Assembleia Geral, que é o que está acontecendo agora. Então, Contreira, hoje eu estou recebendo o José Eduardo Contreira, novamente aqui, mas agora com o testemunho dele, que é muito bacana. Bacana, assim, para a gente que escuta e tira coisa de vocês, passou por um bom aprendizado. Aprende com o erro do outro, né? Mas é isso, né, Contreira? Vamos aí, está orando pela reunião da AG. O pastor Cleuber colocou o convite para você assistir, mas você assiste depois que terminar o programa aqui. Mas lembrando para você as nossas atividades semanais. Então nós temos aqui amanhã, nós temos o grupo GAV, Grupo de Apoio Vida, lá que recebe o pessoal que está dependência química, os que querem tratamento, que estão saindo. Familiares também, que estão envolvidos nessas situações. Alcoolistas. Então, se você está enfrentando essa dificuldade, se você conhece alguém, alguma família que está enfrentando esse tipo de dificuldade, procure lá a Terceira IPI de Bauru, o Grupo GAV. O Contreira faz parte do Grupo GAV. Tenho certeza que eles vão poder te auxiliar muito. A gente muito experiente que pode te auxiliar. Nós temos a reunião das mulheres, Mulheres com Propósito, e amanhã não haverá a sala de aula do reverendo Cleuber, que ele está em concílio lá durante 4 dias, lá no Paraná. Maringá, no Paraná, né? Então, depois nós temos as nossas atividades dos jovens, culto de jovens, no sábado às 20 horas. De manhã, nós temos a Escola Bíblica Heróis da Fé e Panorama Bíblico, às 9 horas. Às 10 horas nós temos o nosso culto dominical e Escola Bíblica para crianças e adolescentes, tá joia? E à noite nosso culto dominical, culto da família. Você leve sua família, esteja desde já convidado a participar do culto. E terça-feira nós temos a Terça da Vitória. É um momento que um culto de oração, que você fica mais próximo de Deus, busca maior a presença de Deus, até para você não se distanciar muito de Deus, porque esse negócio de ir na igreja, Contreira, de domingo, só em domingos, deixa a gente meio... a nossa proximidade não eu meio vou contar para você eu quero que você me conte isso. O que levou isso na minha vida. Eu passei por isso. Essa pinceladas de Deus, e só ir no domingo tá bom, né? Então não deixe não, participe das nossas atividades da igreja. Vai ser muito bom para você, para sua vida, para sua família, participar do corpo de Cristo lá, estar junto conosco lá, orando, adorando a Deus, estando mais próximo de Deus, porque a gente quer resultado, Contreira, a gente quer que Deus haja nas nossas vidas, mas a gente é meio relapso com algumas coisas, né? A gente sabota a gente mesmo. A gente sabota a gente mesmo. É igual dieta, né? A gente sabe o que precisa fazer, a gente sabe o que é necessário, mas acaba não fazendo. E com Deus a gente às vezes também faz isso. A gente sabe que a gente precisa estar constantemente na presença de Deus, a gente sabe que a gente precisa estar constantemente com os irmãos, congregando, para que um apoie o outro, aquele negócio que é muito importante dentro das igrejas, a oração dos irmãos. Sabe o que é também? Pode falar. Quando você está quando você está inserido num corpo, assim, numa igreja, tal e coisa, você conversa com um, conversa com o outro, e você vai tendo empatia com um e com o outro, e você acaba contando a sua vida, como está a sua necessidade e tal. E o Espírito Santo de Deus, quando aquele irmão vai embora,
ele vai orar na casa dele, vai colocar a vida dele diante de Deus, o Espírito Santo de Deus faz ele lembrar de você e orar pela sua vida. Olha que você entendeu? Então há uma intercessão uns pelos outros orando quando você sabia, a título de curiosidade, Contreira, que quando uma pessoa estava enlutada ou com um problema sério, ela entrava pela saída do templo de Jerusalém, ela fazia o caminho inverso, justamente para que as pessoas soubessem que ela está enfrentando uma dificuldade, se pudesse interceder. Isso é um procedimento, um procedimento do templo de Jerusalém. E hoje a gente às vezes está do lado de pessoas e a gente não sabe o que está acontecendo. Então, mantenha, né? A brasa tem que estar todo mundo juntinho. Não deixe de congregar, né? Como a palavra nos fala. E a palavra nos orienta muito a respeito disso, né, Contreira? E hoje, você que tem jovem, você que tem adolescente, você que é jovem, você que é adolescente como eu, barba preta, cabelo preto, né? Fica branco, mas fica branco. Fica, mas nós pinta de novo. Você que é jovem ou tem jovem na família, escuta esse testemunho do Contreira, que eu tenho certeza que ele vai ser muito importante para você que é jovem, escutar, porque às vezes hoje a gente está enfrentando, Contreira, e nós vamos chegar nessa conversa que a gente tinha começado, hoje a nossa sociedade está muito permissiva em várias coisas. E aí o contexto às vezes fica proibindo tudo, não tem nada a ver, tem que liberar algumas coisas. Por exemplo, hoje nós temos legisladores, deputados que defendem a legalização da maconha, nós temos aí pessoas defendendo a legalização de drogas. As bebidas já estão aí, liberadas. Pequenos furtos Pequenos furtos também não se tem uma repressão. E aí a gente acaba vendo a consequência disso, né? Mas qual que é o problema liberar uma maconha? As pessoas usam recreativamente. Uso recreativo. Uso recreativo, né? E aí o Contreira vai contar um pouco da história de como começou tudo. E não é só a história do Contreira que eu conheço de várias pessoas que se envolveram com drogas e começou com o uso recreativo. Só um baseadinho. Era só um baseadinho, né? Bequinho. Com os colegas. E aí a coisa vai progredindo para o lado negativo, né, Contreira? Justamente. Me conta essa história, você estava me contando com 15 anos, né? Estava lá entre a escola e... Eu com 15 anos e pouco... Tinha um emprego no Banco Noroeste. 15 anos? 15 anos. Eu acho que eu já tinha 16 nessa época. Eu fazia devolução e compensação de cheques do Banco Noroeste, que era feito em cima da Casa Lusitana. Aquele tempo era trocar cheques. A gente tinha um bolo de cheque tudo de banco, onde o banco tinha um tanto do Noroeste, a gente trocava e tal. Todos os bancos se reuniam naquele lugar. Que interessante, não sabia, não. Compensação era assim antes. Compensação de tarde, devolução de manhã. E eu fazia o ginásio, chamava ginásio. Fazia o 3º ano no Cristino Cabral da Duque de Caxias. 3º ano do ginásio seria o quê? 7ª para 8ª série, é isso? Eu acho que... mais ou menos, né? Eu acho que é. Acho que é a 7ª série hoje. 7ª série, né? E eu já fumava um baseadinho, porque... Como você começou? Comecei... Primeiro eu vi... Porque naquela época não era tão fácil o acesso como é hoje, né, Contreira? Eu vi 2 caras fumando, 2 caras... 2 caras da Vila Falcão, que era... Famoso, você viu 2 maconheiros? Maconheiro. Aquele tempo era maconheiro. Que ele chamava de maconheiro, né? Maconheiro. Eu vi os caras fumando, eu estava vindo da escola. Na época eu estava estudando em outra escola, de dia. Quando eu fui trabalhar de dia, eu passei a noite. E estava perto da EIT, os caras estavam fumando e os caras dispensaram. Os caras me viram, entendeu? E jogaram fora o bagulho e tal. E caiu. Que era uma pontinha, era uma bagana. Os caras estavam fumando numa caixa de Adams, aquele chicletinho verdinho. Tinha uma amarelinha, a caixinha e tinha o verdinho. Hoje estava fumando o verdinho na caixinha verdinha. E eu fui lá e peguei. Curiosidade. Peguei. Sabia que os caras fumavam, sentia aquele cheiro e tal. Passado um tempo, conheci um rapaz
que esse cara fumava, entendeu? Mas essa vez você experimentou? Você pegou? Não, porque só tava o cheiro. Só não tinha mais nada. Só tinha o cheiro. Mas você ficou curioso? Fiquei curioso, entendeu? Fiquei curioso. E eu conheci um cara que o cara usava, que eu sabia que o cara usava. E eu peguei e dei um dinheiro para ele. Falou, compra um tanto para mim lá. Aí ele comprou um tanto para mim e me deu, entendeu? E eu fumei. Eu namorava uma menina que também fumava. Então, para fazer uma presença, entendeu? Para dizer que eu era do grupo, dos descolados. Descolado. Né? Eu apresentei para ela também, tá, mas ela já fumava, eu comecei a fumar aquilo lá. Passado um tempo, eu comecei a vender. Entendeu? Que eu vi que se eu comprasse 500, eu tirava um tanto para usar, e eu tinha alguns amigos que depois eu conheci na escola e fora da escola que usavam, e aí eu vendia um pouquinho bom, porque voltava o meu dinheiro, eu fumava de graça. Né? E essa época eu estava estudando lá no Cristino Cabral, onde é ETEC hoje, que não estava pronto aquele prédio. Rodrigues de Abreu, né? Isso. E tinha um bar na esquina, um bar que ia maluco, na esquina da Bento Cruz com a Vigílio Malta. Bem na esquina ali. Bem na esquina. Eu não sei o que é hoje, mas foi muito tempo foi bar lá. E eu levava, chamava paranga. Era mais ou menos fazia assim, entendeu? Uns pacotinhos assim. Eu levava 2, 3 daquele lá, escondia, assistia uma, 2, 3 aulas, pulava fora da escola, ia fazer a venda. E eu ganhava um dinheiro razoável, entendeu? Aí eu pensei, tô marcando bobeira, tô trabalhando no banco das 8 às 6, depois eu venho na escola de noite, e eu tô ganhando mais aqui vendendo maconha, umas bolsinhas de maconha, do que trabalhando o dia inteiro. Trabalhando um mês inteiro no banco, entendeu? Então, eu vou faltar alguns dias no banco, eles me mandam embora, eu vou pegar meu fundo de garantia, vou pegar meu capital, vai dar uma graninha e eu vou investir. Você era empreendedor. Vou empreender. Vou investir e fiz assim. Nessa época eu já estava morando com essa menina, entendeu? Chamava-se Márcia, porque eu tenho meus 2 primeiros filhos. E fiz isso. E fui mandado embora, comprei droga. E aluguei uma casa lá na Batista do Carvalho, na última quadra. Deu dinheiro então. E fui morar com ela lá. E comecei a vender, comecei a usar. Quantos anos você estava mais ou menos já contra ela? Acho que eu tinha uns 17 por aí. Coisa de 2 anos você já estava... Já estava, a empresa já tinha crescido. Conhecia muita gente, né? Comecei a vender. E aí... você vai conhecendo um, outro. Naquele tempo a gente tomava remédio, chamava de bolinha. Então era Mandrix, era Desbutal, que era mais forte. Tinha umas garrafinhas que vendia, chamava Perventim. Tomava no cantinho e a gente tomava na cerveja, mas era para tomar na veia. E outros remédios, tudo que tinha metil e tinha fenil, a gente destilava e usava. E aí eu passei a usar esse tipo de coisa também. Tinha um tal de Catovite também. Tinha um outro que eu não vou lembrar o nome agora, que o médico vendia pra caramba receita lá na Beneficência Portuguesa. Posso falar que o médico já morreu? Você entrava na Beneficência Portuguesa e para atendimento desse médico, você via uns 8 caras, tudo maluco. Os caras tudo ali para comprar receita. E nos outros gabinetes médicos, 1, 2, ali aquela fila. Concorrido médico. Eu não lembro o nome agora daquele negócio, mas eu lembro que a gente comprava numa farmácia na Agenor Meira,
acho que era Drogadada que chamava. Era Drogadada. A gente comprava ali. E eu comecei a usar essas outras coisas. Evidentemente eu parei a escola. Eu já estava desempregado, eu fazia só isso. E fui evoluindo para outras drogas. Chá de cogumelo, LSD, que eram micropontos, entendeu? Vi um desenhozinho assim do dono. Assim, continua desse jeito. Micropontos. Micropontos, E fui progredindo para essas coisas. Comecei a cometer pequenos furtos. Já começou a cometer? Já fui pro corre, cara. Foi pro corre, já tinha que fazer Mas você estava ganhando dinheiro mas no tráfico, por que você foi os toca-fita de carro trocava por droga também. Tudo virava droga. Virava droga. Aquele tempo era o Rodstar e o TKR cara preta. E eu fazia esse tipo desses furtos aí de noite também. E fui progredindo nessa vida desgraçada. Aí até que um dia eu estava com 18 anos, eu estava no exército, e eu já tinha cometido crime quando menor. Mas você já tinha, no jargão popular, você já tinha rodado alguma vez? Já tinha sido pego? Já tinha sido pego. Naquele tempo o fórum era onde é a Câmara hoje. Uhum. O juizado de menor era lá também. E eu lembro que eu fui num baile e acabei enquadrando um cara, tava armado, já andava armado. Com 18 anos você já estava armado. Já tinha feito assalto, entendeu? Esqueci, mas uma vez um cara me chamou para fazer um assalto. Foi o primeiro assalto que eu fiz. Fiz um assalto a posto de gasolina. E depois durante esse tempo todo, eu sempre gostei de arma. O que aconteceu nesse baile que você foi? Nesse baile eu fui, uma pessoa mexeu com a minha namorada, que era namorada. A gente morava junto. E eu estava armado, eu ia dar um tiro nele lá dentro do baile. Era lá no Cine São Rafael, na Vila Falcão. Aquele tempo que tinha aquelas luzes estroboscópicas, ficava tudo escuro. Uhum. Mas a hora que a música acabava, acendia tudo. Uhum. E eu saquei o revólver para socar no que ela falou com o cara passou a mão em mim aí. Eu olhei, ele estava em 3. E estava eu, ela e uma outra amiga dela. Eu falei, pode deixar comigo, sai para lá. E saquei o revólver e fui em cima do cara para dar um tiro no cara. Acenderam as luzes. Entendeu? Acabou o som, acendeu as luzes. Aí foi a gritaria, todo mundo vendo eu com a arma na mão ali. E tal. Acabei sendo preso, chamaram a escolta do exército, me prenderam. Não era tiro de guerra, era 6ª SM. Fui preso, fui lá fiquei preso. Tem gente que lembra disso aqui, ó. Quer ver? Vou aproveitar e mandar um abraço. Salvador vai lembrar. Salvador vai lembrar. Salvador Silva. Vou mandar um abraço para o Vitor Rissal, para o Onísio São Juliano, o Sargento Silvio Carlos Pereira também acompanhando, o Joab, boa noite, Joab Pereira, a Elaine Márcio, a Carmen Terezinha, o GDC Salvador, Felipe. Você viu comigo ele. A Eunice também tá assistindo. A Elaine Márcio, paz no senhor, paz, viu, Elaine? O Souza Diesel, o pessoal lá de Curitiba. Um grande abraço para vocês aí, viu? Um grande abraço ao meu irmão e amigão, mandando um abraço para você, Rosângela, Luiz. Legal. O Wilson Santos, o Varlindo Mariano, boa noite, meus irmãos. Aqui, ó, o GDC Salvador, já tinha te dedado aqui. O que ele fala? Servi com o Contreira no exército, um sábado à noite de plantão, e a polícia veio chamar o sargento de plantão. O Contreira estava no baile, mexendo com a mulher dele, estava armado e deu os tiros. Lá no baile, na Vila Falcão. Foi. Antigo cinema. Foi isso mesmo. Eu dizia, deu trabalho no exército, viu? Aí o Renê também falando sobre o Mandrix e o Valho. Você sabe que... Aí você saiu preso pelo exército. Essa arma era do exército? Não, era minha particular. Era sua? Eu fui preso, fiquei... Primeira vez que você foi preso, Contreira?
Assim, ou das outras vezes você Não, chegou... antigamente tinha um negócio em Bauru, chamava SIG, Setor de Investigações Gerais. Sim. Polícia Civil. E como a gente já era manjado... Já era bem conhecido. Os caras, eles catavam a gente, levava a gente lá pro SIG, dava uma geral lá, dava um molinho lá de uns 2 dias, soltava. Você entendeu? A famosa canseirinha. Dava aquela canseira. E tinha Então, qual a primeira vez que você chegou a ser... prisão mesmo? Aí, preso mesmo. Porque eu acho que aí inaugura um negócio assim, é uma ruptura mesmo com família... porque daí, tipo, vem às claras aquilo que você já está mexendo, está envolvido. Nesse negócio aí do cinema, teve processo, tem tudo ali. Teve processo, mas que eu fui preso a primeira vez foi em 81 em Ubatuba. Ah, não foi nem em Bauru aqui? Não, eu estava lá em Ubatuba. Levei um tanto de maconha para lá e acabei sendo preso lá com um pouquinho só. Nem eu, não era... Eu tinha andado com o cara vacilou, foi preso com a maconha, começaram a bater no pessoal que estava junto comigo, eu peguei e assumi aquela droga e que eu tinha dinheiro para sair, entendeu? Eu tinha fiança, podia pagar fiança e tal. Foi assim, primeira vez. Aí depois, em 82, já fui preso com metralhadora, com sequestro. Aí foi. Deixa eu mostrar isso aqui. Ó. Agora... Então, isso aqui eu quero mostrar. Isso aqui já foi meu troféu, entendeu? No crime né? No crime é Exatamente, troféu. O cara, pô, que tal coisa. Então, uma coisa foi levando a outra. Aquele baseadinho, inocente. Ele começou lá... Um bequinho, 2 para 1. Curiosidade. Acabou me levando para isso aqui, ó. Ó, você que tá vendo eu aqui, não vai dar para desenrolar. Porque vai até na parede. Mas para você ter uma ideia do que está aqui na minha frente, cada página tem 4, 6, 5... Quantas páginas você tem de... Isso aqui é a famosa, não sei se você já ouviu falar, capivara. É o DVC, né? É o FA, né? É o FA, a ficha corrida, aquilo, de tudo aquilo que você está respondendo criminalmente, né, Contreira? Isso você respondeu também civilmente alguma coisa? Civil, só cheque. Mas paguei o cheque depois. O resto é tudo criminal mesmo? É tudo criminal. Aqui não tem tudo. Entendeu? Que isso aqui eu tirei faz tempo já. Você tem uma ideia de quantos processos você já respondeu? Acho que uns 60. 60 processos? Aqui tem contado 38. Uhum. Todos, onde tem X, que tem uns que não tem X, que não é processo, entendeu? Uhum. Aqui não é processo. Aqui não é. Só os que tem X. Então tudo ali começou na curiosidade para ver o que como eu falei para você, eu trabalhava no banco, eu tinha um futuro no banco. Eu nasci, graças a Deus, numa família que tinha... A gente tinha recurso. Você que está assistindo, isso aqui não para, ó. Isso aqui é a famosa ficha corrida, ó. Isso aqui não vai dar para desenrolar. Não dá, tem que abrir a porta. Tem mais tudo isso aqui para desenrolar dessa vida que o Contreira estava vivendo nesse período. Vida não, né, Contreira? Era uma morte respirando, né? Porque você não sabe, você nunca... Bom, a gente não sabe hoje, mas ali você tava para tudo, né? Para matar, para morrer. Porque você vai... É que eu tava falando. Eu nasci num lar que a gente tinha princípios cristãos, católicos, entendeu? Uhum. Minha mãe e meu pai funcionário público. Na sua família ninguém tinha contato com drogas? Já tinha alguém com... Não, tinha um cara que era um cara casado com uma prima, mas não era parente da gente. Uhum. Não, mas você não teve contato, não foi assim, nada... Familiar. Nada foi através dele? Não. Foi e de ninguém da minha família. Eu fui o ovelha negra mesmo da família, entendeu? Envergonhei muito meu pai e minha mãe, sabe?
causei dano, sofrimento para eles, meus irmãos, principalmente quando acontecia isso aqui, não que eu era um vacilão, mas eu era contumaz, eu vivia do crime, eu vivia depois eu progredi no crime, passear carro, roubar carro, trepar carro, fazer outros tipos de assalto, aí já levava carro para o Paraguai, para Bolívia, entendeu? Então tudo isso aí resultava em crime, que algumas vezes eu era pego, mas eu não parava, entende? Eu não parava. Soltou, já estava lá dentro, já pedia aqui para os caras já ver aqui, ó, vê uma parada para mim, vê isso aqui, vê aquilo lá, porque tinha contato, né? Uhum. Eu tinha contato no Paraguai, na Bolívia, no Rio de Janeiro, em Santos, São Paulo, entendeu? Foi abrindo eu tinha uma rede, compreendeu? E aí foi trazendo vergonha pro meu nome, pro nome do meu pai e da minha mãe, pro nome dos meus irmãos, entendeu? Quando você tá num movimento como esse, você não tá nem aí, né, Conteiro? Não, você não... eu não ligava mesmo. Pra mim era tudo normal. Entendeu? Era tudo normal. Até usar droga lá em casa com a minha mãe lá, eu só falava pra ela, eu vou fechar a sala aqui, tinha uma sala grande na casa dela, e teve época que eu morei com ela. Que depois eu larguei dessa Márcia, e dá licença, e tinha menina lá, eu fechava a sala, a gente usava na cara dura, e eu achava que era normal, que era natural. Tanto é que eu ensinei meus filhos nesse caminho, entendeu? Foram nascendo os filhos, e como era uma coisa, para mim era natural. Arma, carro roubado, droga, bastante droga. Eu lembro que algumas vezes eu dava presente, eu dava meio quilo de maconha pro filho. Meio quilo de maconha pro seu filho? Pra ele fazer um corre, né? Compra umas roupinhas pra você tem os seus amigos que fumam, faz um movimento aí. Ou dava uma cocaína, 10, 20 gramas de cocaína. Total normalidade, então. Normal, era mesmo como se fosse... Um comércio qualquer. Como se... a gente comprava pizza lá em casa, mas tinha um prato de pó aqui, a pizza Coca-Cola ali, era natural, entendeu? Uhum. Eu fiquei vagabundo. Eu fiquei sem noção, entende? Era natural, andar armado era natural, dar tiro nos outros era natural, ensinar, falar assim, se o cara brigar com você, se não der na mão, você pega uma pedra, você pega um pau, se o cara for grande, você vem aqui e chama o pai, que o pai dá um tiro. Eu não fui criado nisso aí, entendeu? Uhum. A minha formação, o que meu pai e minha mãe me deram não foram isso aí. Você desenvolveu isso. Mas o baseadinho foi progredindo na minha vida e me levou a tornar o que está aqui. Você entendeu? Agora, aí eu passei por várias coisas. Prisões, cadeia, Bauru, São Paulo, Carandiru, Deique, Dopes, Ubatuba, Campo Grande, Miranda, no Mato Grosso, entende? Passei por tudo isso aí, prejudicando a minha família, prejudicando os outros, né? E não tendo uma expectativa de sair disso aí. Aí chega um fato que eu estava com a Márcia ainda, isso em 76, quando eu fiz o assalto do posto de gasolina, um camarada disse que já tinha assaltado, e eu comprei 2 revólveres, dei um para ele e um para mim, nós vamos roubar. E roubamos. E para mim, quando eu fui embora para minha casa, eu estava com uma blusa e estava com uma camisa dentro da calça. E eu peguei muito dinheiro, naquele tempo nem se usava cofre, muito cofre. E o posto fechava domingo, então o dinheiro de sexta, sábado, domingo ficava no posto. Uhum. A gente sabia disso aí. E eu cheguei na minha casa com muito dinheiro e muito cheque, sabe? E joguei tudo em cima da cama, aí contei pra minha companheira,
sou o cara, fui lá, pá, contei onde foi, tá. Passado um tempo, numa briga, eu acabei dando um tapa nela, e ela falou, você bateu em mim, eu vou te caguetar. E eu saí de casa, fui na casa do meu pai, chamei meu irmão que eu ia embora. E aí eu tive que contar para minha família. Só contei um pedacinho, entendeu? Sacana, né? Pilantrão, só contei uma beiradinha. Contei só que... É uma vida de muita mentira, né? Contei só o que podia cair, que era o negócio do posto. Aí minha mãe e meu pai ficaram apavorados, falaram com um tio que já conhecia o Esquadrão da Vida. Foi quando Jesus entrou na minha história. E eu acabei indo lá para o Esquadrão da Vida. Fiz um tratamento lá, era 1 ano o tratamento. Fiquei 1 ano lá, fiquei legalzão, fiquei bem. Tive experiências com Deus lá. E aprendi muita coisa lá, coisa boa, entendeu? Mas quando eu deixei o tratamento, eu voltei a morar, né, com a mesma moça que não tinha feito tratamento, que estava fazendo uso de droga, entendeu? E eu tinha 2 filhos com ela. E dali para lá, dali para um tombo, foi rápido. Foi uma coisa inevitável, né? Um dia eu lembro que eu tinha terminado o tratamento, passou um camarada, assim, me viu assim na janela. O muro era um pouquinho mais alto que a janela, mas dava para ver praticamente. E o cara me viu, você estava preso, você sumiu, segura esse caroço de maconha. Que era uma presença. Quando você dava uma droga para alguém, era uma coisa... Um presente. Um presente. Você estava dando uma joia pro cara, você entendeu? Aí o cara catou um caroço e jogou lá. E eu peguei, eu não fumei, mas eu deixei uns 2 dias lá. Deixei lá. Um dia eu enrolei. É uma luta, né? Um dia eu enrolei o baseado e fumei, entendeu? Aí já fui voltando, retrocedi tudo. E deixei de lado tudo que eu tinha aprendido lá no esquadrão. E fiquei nessa vida, vai preso, solta, e roubando isso, e tráfico e tal, e conhece, e vai para o Rio de Janeiro, e vai para lá, e vai para o Paraguai, e vai para Bolívia, e vai para lá, e vai para cá. Conheci muita gente ruim mesmo. Até que fui preso, fui pro Pavilhão 9, no Carandiru. Aí eu fiz o doutorado, né? Lá foi o doutorado. PhD, entendeu? Que aí eu abriu, né? Eu não ia largar da droga, não ia largar do crime. Ali conheci muita coisa, entendeu? Já estava fazendo assaltos maiores. Fui preso com metralhadora. Quem não conheceu o Carandiru, chegou a ter 7 mil, 8 mil homens quase lá. 8 mil presos. Muita gente. Pavilhão 9, acho Pavilhão que o maior deles. Tinha 3 mil e pouco. 3.200 quando eu estava lá. Então... Eu trabalhei na Jude 9. Trabalhei na Jude 9. E lá você aumentou o que hoje a gente chama comercialmente chama de network, né? Essas relações, esses contatos que tem, você fez o network do crime, né? Foi. Conheceu gente mais envolvida em crime, com outras relações que tinha um canal, que tinha bastante canal que não tinha, né? Ampliou sua gama de... Foi. É o PhD que eu fiz. Lá foi... Quando você esteve lá no Carandiru? 82, 83. 82. Que lá era pesadão lá. Era pesadão. E saí de lá. Voltei a praticar o assalto, o roubo de carro e tráfico. E não foi muito assalto, pratiquei alguns assaltos na minha vida. Mas o que era mais roubo de carro e tráfico, porque uma coisa estava ligada à outra. Você falou que você fez sequestro. O que te levou a fazer sequestro? Você achou que dava mais dinheiro? Então, esse sequestro,
O cara era numa... Não foi assim um sequestro com fins lucrativos de pedir resgate pro cara. Ah, não? Não. Nós tínhamos... Eu posso falar porque né, já tem 40 anos. Não precisa falar os nomes, né? Não, nome não. Foi um acerto de conta? Não, foi assim. Eu sabia como era pago a fábrica da Coca-Cola em Bauru. E eu tinha um pessoal de São Paulo. Quando eu fiquei em Ubatuba, conheci uns caras de São Paulo. Entendeu? Eu fiquei 3 meses em Ubatuba. Fiquei numa praia. De preso eu fiquei, acho que 6 ou 7 dias, só paguei a fiança e saí fora. Eu era primário, em 81. Mas conheci um pessoal de São Paulo. Esse pessoal de São Paulo fazia assalto a banco, transporte de valores e tal. E eu me associei. Então eu tinha a fita da Coca-Cola, aqui do assalto à Coca-Cola, que era o Unibanco que pagava com envelope. Então eles catavam aquele montão de envelope. O Zé Mota vai lembrar disso, que era o banco Unibanco. E 2 moças do banco e mais um vigilante, que levava com um carrinho Chevette na época. Então a gente ia catar o transporte de valor da Coca-Cola. De lá a gente já tinha um Banco Bradesco em Curitiba para ser feito, uma fábrica de joias lá em Curitiba e uma rede de 5 postos de gasolina. Então a gente ia Bauru, Paraná, depois cada um abria. Mas nós planejamos tudo, tal. Quando foi na hora de vir, o cara não queria ver. Chamava, não lembro, acho que era Carlos, se eu não me engano. E ele era o dono do carro, que era um Dodge, entendeu? Um Dodgeão. E ele não quis vir e eu fiquei cismado com o cara, e eu já estava violento já, por causa de bebida e tal. E eu tinha a gente estava com 2 metralhadoras 9mm, Mac-10. E tinha uma 20, 2 canos, serrada. E eu tirei o cartucho para ver qual que seria a reação do cara. E bati no cara com ela assim e joguei no banco do carro. E estava parado lá no Brooklyn, em São Paulo. Para ver se o cara era um cara de atitude, que eu falei, esse cara aqui, ele não vai dar certo, entendeu? E os caras, não, ele é piloto nosso, tal, mas eu... Você não sentiu firmeza no cara? E o cara não teve atitude, porque no mínimo o cara tinha que catar o negócio e dar uma enquadrada em mim, tentar me... Não tinha bala, eu tinha tirado os 2 cartuchos. Mas ele não fez isso aí. Eu falei pros caras, no meio do caminho eu vou dar uns tiros nesse cara aí. Não sei o que, tal. O cara conseguiu, num posto de gasolina, deixar um bilhetinho, tô sendo sequestrado, que aí ele tava mesmo, que eu falei, você vai na marra, você combinou, você tem que ir. Essa é a verdadeira história de sequestro. E nós acabamos sendo presos aqui em Bauru. Por conta do bilhete que ele deixou? Deixou um bilhete no posto de gasolina. Meu amigo, meu conhecido o apelido dele era Bicão. O Bicão vacilou, o cara colocou no banheiro, no espelho do banheiro, Dodge Dart, placa tal, destino Bauru, tal. Um caminhoneiro entrou no posto, viu aquele papel, e o carro era um carro que fazia 3x1, que era um carro preparado. A gente andava, parava num posto, tal. As armas não estavam à mostra, estava tudo escondido embaixo dos bancos, na mola do carro. E ele avisou, o cara do caminhão estava vindo para Sambra, sei lá, para uma empresa, hein? Não lembro se era Sambra ou se era para Anderson Cleiton, não lembro. Avisou a polícia, tal. Quando de repente a gente surge, né, pelas Nações Unidas, subimos até onde é a Caixa Econômica agora, para fazer a volta, para pegar. Quando nós chegamos na frente do Becassim Hotel, tinha uma batida de carro e tinha policiais lá, e os caras viram o carro, entendeu?
caras enquadraram. Os caras enquadraram, a polícia militar enquadrou. De ato eles não acharam nada, o cara, eu tô sendo sequestrado, o cara tem arma. E foram, acharam uma arma. Eu tinha 4 pentes, eu tinha mais 300 balas de 9mm, tava num negócio assim. Aí foram achando, aí veio viatura, veio na cidade, Diário de Bauru, rádio, tal, colocaram um em cada carro. E nós acabamos sendo presos. Fomos lá para o 11º distrito, Santo Amaro. Tentamos uma fuga lá, não deu certo. Fizemos um buraco, um tatu lá. Caiu a casa. E de lá os caras deram o bonde na gente lá pro pavilhão 9. Então, foi sequestro, mas não foi um sequestro. Na realidade, eu trouxe ele na marra. Entendeu? E pior de tudo disso aí... E você respondeu por sequestro? Tem aqui, artigo... Não lembro agora, mas está aqui. Tá... Sequestro e cárcere... Teve algum momento, Conteira, que você achou assim, que ia morrer ou que você não ia viver bastante tempo? Ou você achava eu achava que eu não ia viver muito. Você achava? Achava. Principalmente até quando eu cheguei no pavilhão 9, entendeu? Que eu vi que era muralha do caramba. E quando eu fui para lá, eu tinha mais 9 processos respondendo. Inclusive o de lá de Ubatuba. Eu falei, tô pego nesse aqui. Dava de acho que até 20 e poucos anos, entendeu? E com mais 9 BO, eu falei, eu vou morrer aqui. Aqui eu só vou sair morto daqui. E saí. Graças a Deus, cumpri minha pena lá, saí, voltei já com coisa para fazer aqui, foram me visitar daqui para lá, já pedi, já saí fazendo também, porque eu não acreditava em trabalho, e tudo que eu tinha aprendido de Deus, naquele período que eu fiquei 1 ano lá no esquadrão, eu entulhei. Você entendeu? Com essas porcarias de droga e criminalidade. Você continuava usando droga? Continuava. E fiquei assim até 1986. Durante esse período de 81 a 86, tive 4 overdoses de cocaína. 4 overdoses? Eu tomava, não cheirava. E... as 3 primeiras, eu caí. Aliás, as 4, quem puxou minha língua foi o Sérgio, vulgo Quijo. Ele morreu. Mas ele foi para o esquadrão depois. As 4 vezes ele estava comigo. E ele puxou a minha língua. As 3 primeiras vezes, uma vez foi na casa dele, uma vez foi na minha casa, uma vez na praia. E a 4ª vez foi numa casa que eu estava com... Eu tinha tomado de um cara, o cara vendeu um pó ruim pra mim, e aí eu peguei, chamei ele, falei, eu sei que você tem mercadoria boa, você sabe que eu tomo, cara, traz 100 gramas da boa. Ele trouxe, eu tomei ele, porque ele tinha vendido um bagulho ruim. Então eu tava com 100 gramas, nós fomos numa casa, eu fiquei 11 dias consecutivos usando droga, entendeu? Tomava banho, trocava de roupa, comprava mais seringa, comprava água. Eu tinha uma conta lá numa farmácia da Duque, que eu pagava uma nota de seringa e água destilada. E nessa manhã, era um domingo de dezembro, eu não lembro que mês era, eu sei que era perto da Páscoa de 1986, e eu tive a 4ª overdose. Diferente das outras 3 primeiras, por quê? Das outras 3 primeiras, eu desmaiava, o cara puxava minha língua, fazia eu voltar, eu voltava com dor no corpo, com a boca machucada, mas eu não sentia a aflição da morte. Na 4ª, Deus permitiu que eu ficasse com o olho aberto e ouvindo tudo, sem me movimentar. E o Sérgio com a mão na minha boca, tinha hora que eu achava que ele queria me matar, mas eu não tinha reação. E eu vi, pessoal, agora morreu. Agora eu fiquei uns 40 minutos, meia hora, 40 minutos assim. Ele puxando minha língua e tal. E naquela hora de
de angústia, de morte. Eu falei, vou morrer. Hoje eu vou morrer. E eu lembrei do Jesus que eu tinha conhecido lá no Esquadrão. E na minha mente eu falei, o sangue de Jesus tem poder na minha vida. E como uma brisinha tipo essa que está vindo aqui, eu senti em mim, e eu recuperei, e eu já me mexi, fiquei em pé. Os caras, louco, o cara tá vivo, o cara tá vivo, o cara tá vivo. O Kiro já enfiou a mão onde é que estava a droga aqui na minha roupa, tirou a droga e falou assim, não, você tá demais, cara, você tá demais, nós vamos levar você lá pro Esquadrão. Os caras que me levaram. Os caras não estão dando conta de ser. Os caras que me levaram. Onde é que nós vamos achar os caras do Esquadrão? Era domingo de manhã, o pessoal ia na Cristã Renovada, ó, entendeu? O Edmundo ele dava aula lá. Falei, estão lá na Cristã Renovada. Nós vamos levar você lá, e eu tudo ensanguentado, roupa suja de sangue, tal. Me levaram lá, eu com de braço aqui, eu tava mal mesmo. Eu tava 11 dias, né? Eu tava me drogando. Eles me levaram lá na Cristã Renovada. Eu lembro que o major, que é o coronel Laerte, lembro. O major tava lá. Eu falei com o Edmundo, sem polícia. Os caras estavam com o bagulho em cima, né? Os caras estavam com aquela peteca ainda. Sem polícia e tal. E o Edmundo me levou pro Esquadrão da Vida. Em 1986. A minha, que é minha esposa, Maria Tereza, que era então namorada, foi acolhida pelo Esquadrão da Vida. Enquanto eu estava na chácara, fizeram um trabalho aqui fora com ela, aqui no escritório, chamaram ela para ela. Você tem meio dia ali, vem aqui, E ela começou a trabalhar no Esquadrão. E durante esse período que eu fiquei lá, eu fiz um retratamento. E Deus me renovou lá, sabe? Nenhuma vez que eu me aproximei de Deus, eu fui sem vergonha com Deus. E eu deixei os princípios que eu tinha aprendido lá no Esquadrão. Por isso eu recaí 2 vezes. Compreendeu? E casei lá, fiz uma casa lá no Esquadrão. Casei com ela, fiquei namorei. Ficamos noivos lá no Esquadrão. Casamos lá no Esquadrão. E continuamos trabalhando lá. Mas chegou uma época que eu achei assim, nós já estamos bem, nós somos ajudados aqui, mas está na hora de ganhar o dinheiro. Aquele tempo, o Esquadrão da Vida, eu nunca tive salário lá no Esquadrão, entende? Nunca tive salário. Mas a gente tinha tudo. E eu queria mais, né? E aí nós saímos do Esquadrão. Saímos sem ficar numa igreja. Ela era membro da Cristã Renovada, eu não era membro de lugar nenhum. Eu comecei a mexer com carro listo, Santos Bauru. E fui me permitindo algumas coisinhas pequenas. De novo. De novo as pequenas coisas. Pequenas coisas, entendeu? Começou com bebida? Não, sem bebida nada. Começou com carro. A vida eu fui comprar um carro do cara e aqui é o chassi do carro, né? Quando o cara fazia um serviço bem feito no chassi, geralmente era Passat, Golzinho quadrado naquela época, ele tirava aqui, no canto do paralama, aqui a placa inteira da numeração, fazia solda aqui e tal. Mas em alguns carros, os caras faziam assim, janelinha, cortava só um pedacinho do número e fazia ali. Só que eu sabia que aquilo era um carro adulterado, entendeu? Mas eu pensei, o preço era bom, entendeu? Dava para ganhar uma grana. Eu pensei assim, eu não roubei o carro, eu não fiz o chassi dele. Simplesmente eu sou um cara que compra e vende. O carro está documentado, tudo. Então foi nisso aí que eu começou dando a brecha. Foi nisso aí, entendeu? E daí foi.
eu acabei perdendo a graça de Deus, destruí os meus filhos, né? Que eles já tinham uma certa idade, e me envolvi mais com coisa ilícita. De novo. Entendeu? Aí eu fiquei até 2003, Carlão. E nesse período, isso aqui é tudo nesse período sem Deus. Você já conhecia Deus, já tinha uma vida com Deus, você acabou se afastando. Foi. E aí... Aqui, sem Deus, aqui, tudo isso aqui foi quando eu estava longe de Deus. Tudo isso aqui. E a gente falando assim, parece que não, mas foi prejuízo para os meus filhos, para os meus irmãos, para o meu pai, para minha mãe, para a minha família em geral, entendeu? Que saía no jornal. O Bonitão saía lá no jornal. Então a família Escritor e Contreira, e aí tem Fraga, Almeida Prado, tem várias vertentes que estavam sofrendo o dano de uma coisa que eu tinha feito. Quando foi... Bom, nesse inteirinho aí, eu e a Maria Tereza, nós casamos em 87. Mas a gente já estava vivendo muito ruim. Ela queria que eu parasse, fazer as coisas que eu fazia. E eu sempre falava, não, eu vou parar. E principalmente eu falava quando eu estava preso. Não, quando eu sair eu vou... Mas é tudo mentira, tá? Tudo mentira. É uma vida construída em mentira, em falsidade, engano, né, Contreira? Auto-engano também. Auto-engano, né? Auto-engano. E... É aquela velha história também, eu vou consumir, mas eu consigo parar, eu sei até onde eu vou. Acha que consegue. Acha que consegue se controlar. Isso é tudo engano, né, Contreira? Você vai ver, a hora que você vai ver, é o famoso pisou na jaca, né? A hora que você vê, não tem mais nem jaca, tá tudo estourado, né? Família estourada, sua vida já comprometida. Às vezes eu pegava 2, 3 quilos de cocaína, levava 2 carros para lá, pegava 3 quilos de cocaína. Você já trocava na droga, já? Trocava na cocaína, né? Porque a cocaína foi o dinheiro. Aí você fazia outro dinheiro em cima. E eu tava com aquele monte de cocaína, pesando e tal. Eu não cheirava, entendeu? Eu fazia o trabalho que tinha que fazer. Já tinha 100 gramas para um, 50 gramas para outro, fazia uns pacotinhos de 1 grama. Eu tinha uma maquininha seladora, viu? Tinha uma maquininha, sabe essa cela plástico? Uhum. Eu tinha uma, acho que era da Arno, se eu não me engano, uma maquininha seladora, tinha um saquinho, era tudo. A gente ficava pesando, e 1, 3, 5 e 10 gramas. E tinha pessoas que já tinham uma rede vendendo. Se eu cheirasse, enquanto eu estava fazendo aquilo lá, já começava a desandar. Aí eu não conseguia parar. Você entendeu? Uhum. Parar de cheirar. E dava um tirinho, dava mais um tirinho, dava um tirinho, já fazia aquilo, já dava um tirinho. E no início, que a pessoa está usando droga, poucas pessoas, durante esse tempo todo que eu fiquei aí nesse vício desgraçado, eu vi que tinha um autocontrole, mesmo usando muita cocaína. Eu vi gente falando, usava 8 gramas por dia, usava 10 gramas por dia. Eu cheirava pra caramba, cara. Se eu tivesse guardado só a cocaína, guardado só que só que nós cheiramos. Eu cheirava muito. Eu fui cortar o cabelo e eu achei um recipiente que se coloca cocaína hoje, um cor de rosinha assim. Aquilo lá não tinha que ser. E quando você fez a mudança de vida, o que falou? Parei com tudo. Muitas vezes, não quando eu estava preso, mas quando eu dava aquela rebordosa, sabe? Eu bebia muito, cheirava, que eu parei de tomar, né? E passei a cheirar. E tinha dias que eu ficava mal, mas ficava muito mal.
sabe? Muito mal. Eu acabei com o meu fígado. 2 minutos, Contreira, pra gente acelerar agora. Eu acabei com o meu fígado, entendeu? Acabei com o meu fígado. Então, nessas horas, eu estava mal-estar terrível. Às vezes eu tinha que correr lá no pressão, correr no médico. Um dia a minha esposa falou, não quero mais isso aí. Eu já tinha dado, por 2 oportunidades, dado tiro nela, dado facada em mim, jogou álcool para pôr fogo. Nossa vida já estava uma desgraça. Ela falou, eu não aguento mais isso, e ela veio para a igreja, a terceira igreja presbiteriana. Que a gente sabia que somente em Deus conseguiria vencer a gente poderia vencer, porque eu já tinha experiência. Ela veio para a igreja, passado um tempo eu fui num culto, e eu não pedi para Deus nada, Deus conhecia meu coração. Sabe o que foi? Chama-se graça, favor merecido. Sim, favor merecido. Entendeu? E naquele dia Deus tirou aquilo de mim. Sabe? E aí você conseguiu agora, desde aquele momento até hoje, viver na presença de Deus. Nunca mais. O que é Deus para sua vida? Deus é minha vida. Deus é minha vida. Minha vida, sabe? Te resgatou do fundo do poço, né, Contreira? Deus é minha vida. Por isso você faz esse trabalho hoje também, com as pessoas que estão vivenciando aquilo que você já vivenciou. Enquanto o camarada estiver vivo, tem chance. Tem chance, porque Deus, a gente não sabe. Sim. Aí o cara passa 5, 6, a gente não sabe o propósito de Deus. Eu acredito que o propósito de Deus foi que eu ficasse legal em 76. E não tivesse recaídas, entendeu? Como tive duas. Mas eu sei que Deus me guardou no crime, me guardou de um monte de coisa aí, e numa hora ele me sacou. E eu acredito que Deus faça isso em muitas vidas, que eu tenho visto, sabe? Pela própria história daqui, meu amigo. Histórico. 50 anos de Esquadrão da Vida. Mandar um abraço pessoal do Esquadrão da Vida. Trabalho maravilhoso que é feito aqui na cidade de Bauru, que atende, né, o Brasil e até gente até de fora do Brasil. Contreira, eu queria agradecer muito, um bate-papo muito bacana, principalmente para fazer um alerta das pessoas que acham que eu vou tomar só um pouquinho que não dá nada. Vou beber um pouquinho que tudo desenvolve bem. Dependência. Hoje o pessoal acha que é bonito tirar uma foto com bebidas alcoólicas, copão, embriagado, e também fumar uma maconhinha. E aí o retrato de tudo isso é que às vezes isso complica, né? E eu vejo isso em grandes pessoas que passaram por tudo isso, acaba levando para coisa muito mais forte, né? E poucas, a gente não sabe aquele que Deus vai resgatar. Deus entende, porque é uma roleta russa. Justamente, muita gente você está fazendo uma roleta russa com a sua vida, né? Muita então cuidado, você que tem filho aí, fica de olho, né? Cuidado com a permissividade, né? Achar que não dá nada, uma pouquinho, tudo pode. No mundo que a gente vive, que prega exatamente isso, qual que é o problema de usar uma maconhinha? Qual é o problema de você viver embriagado? Enfim, né? E aí isso vai desenvolvendo outras coisas. Eu queria agradecer muito a sua companhia, já te convidar para a próxima quarta-feira, agradecer o Contreira, e nós vamos encerrar com uma oração, Contreira. Amém. E que Deus abençoe a cada um que está aqui acompanhando e assistindo esse programa. Amém. Senhor Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é o dono da vida. O Senhor é o dono de tudo. Quero te dar graças por essa noite. Quero te dar graças pelas pessoas que já viram, já ouviram, e outros que vão ouvir depois, ó Deus amado, para que, ó Deus, que o Senhor possa operar em cada vida conforme a necessidade de cada um. Pai amado, guardando os jovens, guardando os velhos, guardando a nossa cidade, Senhor, nosso estado, guardando a nossa pátria, Senhor, de toda permissidade, Senhor, de tudo aquilo, ó Deus, que é intentado para causar o dano e causar o mal sobre a vida dos brasileiros, ó Deus. Muito obrigado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima quarta-feira com Viver pela Fé. Igreja, a gente vive. A gente vive.